Olá, galera! Tem dois canais que eu sigo muito de literatura. Um deles é o Livraria em Casa, que é ótimo para fazer análises de cada livro e de fazer sobre o mercado literário como um todo, inclusive de meio que o histórico geral e os enrolos associados a carreiras de grandes escritores e escritoras, né? E o outro é o Geek Freak, que eu conheci graças ao Livraria em Casa, né? E ele vai numa outra dinâmica, onde você vai vendo meio que nos diários de leitura dele, meio como se cada vídeo fosse sobre a experiência de escrita, e você vai descobrindo dentro dele, dessas experiências, como foi o processo de leitura de diferentes obras, né? E o que acontece? Eu acho eles muito bem complementares, inclusive porque eles têm diferenças de gosto, que é muito legal, e tem a literária maratona, isso é a maratona literária de 2024, que é promovida pelo canal Geek Freak e que eu vou tentar fazer esse ano. Eu sou o Luiz, bem-vindo ao Monstros das Aventuras, né? Se gostar do vídeo, depois dá aquele likezinho bonito, né? E o que ocorre? Qual é o conceito de uma maratona literária? É de você tentar pegar e ler vários livros dentro de um período curto de tempo, não necessariamente para pegar e, nossa, eu sou o maior de todos porque eu consegui ler um monte. Inclusive, vocês veem como eu amo livro aqui, é apenas uma parcela da minha estante e ter mais de uma estante aqui, né, galera? Mas sim, a ideia é pegar aquele monte de livro que está encalhado em casa, que você comprou com aquela vontade de pegar e ler, né? E realmente botar para fora, para poder pegar, ler, ou aquele monte de livro que você pegou de graça no Kindle, ou naquelas promoções de R$ 1, R$ 2, né? E botar finalmente toda aquela prateleira digital para você ler, né? Afinal, você pegou aquilo justamente porque você quer apreciar aquele conteúdo, exige a gente ficar pegando, enrolando. Então, a ideia dessa maratona de 2024 dele é pegar e fazer com que do dia 13 ao dia 25 sejam lidos vários livros, né? A temática seria de 9, inclusive tem um aplicativo que eu vou botar aqui, inclusive o link, né, para quem quiser pegar, inclusive dar uma olhadinha, né? Inclusive na comunidade eu vou botar a foto de como tá a foto do meu aplicativo que está configurado justamente para os meus livros, né? E nele são 9 espaços que você tem para os livros que para você pegar e ler cada uma com uma temática diferente, né? Então eu quero mostrar os livros que eu resolvi selecionar para essa maratona e começando com um que tinha que ser um livro que fosse volume único, e eu vou pegar A Balada de Tom Black. Esse livro é de um tema meio pós-apocalíptico e a ideia é que ele seja uma releitura das obras do Lovecraft. E quem conhece o canal sabe que gosto bastante do artista, só que ao mesmo tempo tem uma série de problemas associados a vários problemas de representações étnicas que existem na obra dele, devido ao contexto em que foi escrito e mesmo devido à origem do Lovecraft, né? Que não era uma das melhores, diga-se de passagem, né? Então, a história do Tom Black é um livro de terror e suspense que justamente passa, protagonizado pelo Tom Black, num mundo onde o apocalipse pode acontecer a qualquer momento, sabe? Então, essa é a nossa primeira leitura. E sim, eu vou fazer vídeos de cada um dos livros que eu leio à medida que eu for lendo, tá bom, galera? O outro é um livro brasileiro chamado Perigo nas Linhas do Código, que inclusive tive o prazer de pegar e conhecer a escritora dele, né? A Márcia Saito, que tem uma editora própria, que é a Verve, né? E aqui é justamente uma história de investigação policial, porém focado justamente em crimes envolvendo informática, internet, né? Inclusive, no nosso canal, a gente já pegou e chegou a fazer um vídeo sobre justamente o CSI Cyber, que é uma das temporadas menos conhecidas do CSI, mas que é justamente focado só em investigação de crimes eletrônicos. E justamente era para pegar e fazer de um livro brasileiro, né? O próximo livro era de pegar um livro que estaria aqui encalhado dentro de casa há um tempão, né? O que foi um pouco difícil, diga-se passagem, de selecionar, já que tem bastante coisa, né? Por outro lado, uma coisa que ajuda é, como uma maratona literária, não é nenhum calhamaço. Vocês estão vendo que é tudo livro fininho que eu tô mostrando para vocês, galera. E aquilo que eu peguei é um clássico, que é uma coletânea do Chesterton sobre as aventuras do Padre Brown, que para quem não conhece, o Chesterton foi um dos principais escritores que influenciou C.S. Lewis, sim, o criador justamente das Crônicas de Nárnia, né? E além dos textos religiosos que ele inclusive produziu, tem uma série de aventuras protagonizados pelo Padre Brown resolvendo vários crimes e que inclusive chegou a virar série de televisão, sabe?
Então, tô bem ansioso, inclusive é bem da hora que tem essa coleçãozinha aqui da editora Nova Fronteira, que são versões, que são vários tipos de obras de tamanho não muito grande, clássicas que eles estão republicando, galera. O outro era o volume de uma série, a continuação de uma série de livros. E o que acontece? Eu descobri que existem vários livros justamente baseados de Five Nights at Freddy's, e eu já tinha lido um que era o Olhos Prateados, que eu não cheguei a comentar no canal, se alguém quiser que eu fale desse livro, né, aqui, mas o Olhos Prateados ele é uma releitura, uma versão nova com personagens distintos, acontecimentos distintos, né, da história clássica do Five Nights Freddy's, né, justamente daquela pizzaria que tem os animatrônicos que atacam as pessoas, que virou filme recentemente, e eu sei que não é apenas uma pizzaria, que os games já tiveram várias versões, várias continuações em vários locais diferentes, inclusive na empresa que fabricava os bonecos, tudo mais, né, e o que ocorre? Existe uma linha, além daquele livro que eu descobri que era o primeiro de uma trilogia, ele aí continuou produzindo novos livros dentro desse universo, chamado, que é traduzido como Favores de Fazbear, né? E cada livro é uma coletânea de contos, então meio que cada conto envolve alguém tendo que se virar com um boneco psicopata diferente. E eu adoro bonecos assassinos, diga-se de passagem, né? Tanto que tem vídeo falando sobre o filme aqui no canal do Five Nights, né? Eu simplesmente amo as franquias Brinquedo Assassino e Puppet Masters, que são simplesmente fantásticos, apesar que eu ainda preciso ver Mega, é uma das minhas tristezas ainda não ter assistido. Lembrando que também tem vídeo sobre o primeiro filme do Brinquedo Assassino aqui no canal, falando porque ele é tão icônico até hoje. Aí então começou a apertar um pouco, porque tinha algumas outras coisas para colocar lá, como por exemplo protagonista feminina. E eu tenho bastante livro sobre isso, inclusive vocês devem estar vendo daqui, não dá para ver daqui, mas eu tenho, por exemplo, algumas coletâneas de romantasia, como A Corte Prateada e O Príncipe Cruel, né? Que são estudados por mulheres, só que são calhamaços. Tô tentando pegar livros pequenininhos. Lembrando que os dois livros, o Príncipe Cruel e A Corte de Chamas Prateadas, eu cheguei a resenhar também no canal. Então, aquilo que eu peguei foi, e achei na minha coletânea, foi o Carmina. Pois é, o filme, melhor dizendo, o livro que é a base meio que das mulheres vampiras até hoje, inspirou o Drácula, inclusive, né? E eu nunca li esse clássico aqui, né? Então vai ser bacanudo pegar e finalmente ler. Aqui é a versão da editora Pandora, inclusive. Tem vários tipos de traduções. Tem uma do Enéas Tavares, que é mega especializado em língua inglesa. E tem, inclusive, produções próprias também de steampunk, numa linha mais suspense e terror aqui no Brasil, sabe? E temos dois livros que eu não tô colocando aqui, que é porque eles são virtuais, né? Que um que era para pegar e colocar o lançamento recente, e eu vou falar um dos livros da série As Aventuras do Jovem Arsène Lupin, que sim, Arsène Lupin era uma série de livros lá do século XIX, melhor, do começo do século XX, de um ladrão que só roubava ricaço. E o que acontece? Existe uma série de livros brasileiras que ganhou recentemente, está tendo lançamento agora, inclusive um volume novo, que é As Aventuras do Jovem Arsène Lupin, mostrando ele como um ladrão adolescente, sabe? Então, ajudando inclusive a manter a temática aqui do canal, né? Que é mais de suspense e terror, eu vou pegar e comentar justamente, vai ser esse livro que eu vou ler, né? Inclusive, ele, junto com o Billy Negra, que é o de terror, que tava falando que o próximo livro tinha que ser um livro digital, né? Então, vai ser o e-book também que a editora AVEC me enviou, do Billy Negra que eu vou ler, né? Que é uma história do Oscar Nestares, né? Sobre uma epidemia macabra que começa a se espalhar, né? E o Oscar Nestares é o mesmo cara que pegou, inclusive, é um dos principais tradutores de O Castelo de Otranto, o primeiro livro gótico, ou melhor, considerado por muitos como o livro que iniciou a onda do gótico, da literatura gótica, né? Que é a literatura de suspense, labiríntico, com toques psicológicos, né? Que séculos depois daria origem ao terror, né? Então, gente, isso aqui é suspense com criação de crime. Isso não é história de terror, não. E é bem gostoso se você pega e lê dentro dessa temática. Inclusive, quer começar a ver um pouco a origem dos Dungeons and Dragons e muitos games de Dark Fantasy que vocês gostam? Começa lendo esse bichinho aqui, gente.
Pois bem, então, agradecimento inclusive da Editora VEC por ter me enviado os livros digitais, né? Então, os próximos são os Ebáridas de Pseudo Otis, que o nome pode ser mó doido, diga-se de passagem, porém, a ideia básica é que esse é um livro inspirado na mitologia grega, basicamente pegando uma das lacunas lá no meio, né? Falando justamente, ele tem duas histórias paralelas, que um é sobre a descoberta de um pergaminho misterioso que contaria sobre justamente um povo que quase não tem informação no meio da Grécia, que é apenas comentado em algumas lendas e mitos, né? E do outro lado é a história, em paralelo, é a história que está escrita no próprio pergaminho. Então, se de um lado vai para a parte mais de mitologia grega, curiosamente é um livro escrito pelo brasileiro chamado Bruno Anselmi. Inclusive tem uma live legal dentro do Fantástico canal Fantástico Cursos falando, conversando com o cara, sabe? E a ideia dele é que justamente ele fala sobre essa cidade misteriosa fundada pelos filhos de Hércules, né? E esse pergaminho que teria sido encontrado. Tipo, o pergaminho não existe, né? Ele pega aquela coisa, tipo, vamos pegar uma lacuna da história, da mitologia e criar em cima dela, né? E eu tô bem curioso, porque não deixa de ter um toque de suspense, já que fala justamente de um grupo de pesquisadores investigando e desvendando um pergaminho que era considerado inédito, não existente ou perdido. Eu gosto desse tipo de coisa. E por fim, temos os 13 impostores ou as transformações do Arthur Marren, já que tinha que ser um livro que fosse um livro clássico. E o que acontece? Aqui era, no caso, o do Carmila era a protagonista feminina, aqui tinha que ser um livro físico, bem físico, inclusive capinha dura, bonito. E o outro, porque é um clássico? O Arthur Marren é um dos principais escritores que escreveu junto com Lovecraft, inclusive influenciou ele. Então, muita coisa que a gente tem de horror cósmico, dessa coisa de terrores que fogem dos monstros clássicos, das lendas, e são criações próprias, criando criaturas inéditas, com uma mitologia própria, criada pelas histórias, criando um mundo próprio, envolvendo justamente a ideia da mente humana se deformando perante coisas totalmente estranhas, estão dentro do Arthur Marren. Então, se você gosta de coisas como o Labirinto do Fauno, por exemplo, né? Ou a Forma d'Água, que pega elementos que teoricamente são apenas um toquezinho do mundo, de lendas do mundo real, e cria coisas completamente novas, né? Esse é um dos pais do gênero dentro do terror, dentro desse chamado horror cósmico, né? De criar suas próprias histórias e lendas, e da ideia do ser humano ser pequenininho perante forças da natureza que ele mal conhece, sabe? E que ele apenas consegue cogitar e imaginar sobre, sabe? Então, esses são os livros da minha que eu vou tentar ler justamente. Então dá ao todo os livros físicos são ao todo 7 livros, mais os livros virtuais. Peguei tudo fininho, nada com mais de 200 páginas. Tanto como eu disse, é um pouco mais fino do que parece isso aqui, porque tem livro capa dura, inclusive, sabe? E vamos pegar para tentar pegar e dar aquela acelerada bonita, para tentar dar aquela estimulada e para mostrar que qualquer um consegue pegar e dar aquele up na literatura. Se eu vou conseguir ou não, vocês vão descobrir aqui no canal nesses próximos 15 dias. Então, eu conto com o auxílio de vocês, colocando também embaixo os livros que vocês estão lendo no momento e qual o seu ritmo de leitura. Eu tento normalmente ser um livro de não ficção e um de ficção por mês, diga-se de passagem, né? Algumas vezes eu consigo mais, outras vezes menos, né? E essa aqui é para deixar a leitura em dia com todos esses livros que eu achei muito bacana, que eu quero pegar e, inclusive, espero que seja uma boa experiência que eu quero compartilhar lá com vocês. Então, coloque aqui embaixo se vocês vão participar da maratona, se conhecem outros youtubers legais de dicas que falam de literatura também para comentar aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!